Meu nome atual é Hilda Delanina, mas meu nome de solteira era Hilda Chaves Wolff. Eu sou filha de Nair Chaves Wolff e Max Wolff Filho. Tenho 86 anos, tenho 4 filhos, 6 netos e um bisneto. 2 cachorros, um gato e 2 cobras. Eu tive um pai maravilhoso, ele era pai e mãe, porque me levava para médico, me levava para brincar, me levava para colégio. Minha mãe era muito mais de ficar em casa e cuidando da casa. Então, a figura dele, para mim, era importantíssima. Eu acho que isso, esses 9 anos com ele, quase 10, serviu para armazenar todo o carinho que eu precisaria do resto da vida. Nós temos a foto bem antiga, né, dos filhos ainda, da família com os filhos pequenos. Então, esse primeiro menino aqui que aparece é o tio Max. E ele já tinha assim um ar mais sério, né, já gostava de usar gravatinha. Aqui é a tia Elvira, eram 5 filhos. O tio Max, a tia Elvira, o último filho, João Wolff Neto. Essa aqui é a minha avó Tereza, a primeira filha do casal. E aqui é a tia Isabel, que até por um tempo ficou como tutora da Hildinha, a filha do tio Max. E aqui a bisavó Etelvina e o bisavô Max Wolff. E a nossa viagem pela história começa aqui, na cidade de Rio Negro, a 107 quilômetros de Curitiba. A cidade foi o berço do nosso herói, o sargento Max Wolff Filho. Max Wolff, né, nasceu em 1911 e consta que ele viveu aqui em Rio Negro até aproximadamente 8, 9 anos. Então, esses primeiros anos de infância que ele esteve aqui presente, né, de forma contínua aqui na cidade, ele e a sua família. Uma família que tem origem, a família materna, o lado materno, família de origem na Lapa, né? O avô dele, ele é político, foi coronel da Guarda Nacional, ele comandou um batalhão de cavalaria durante o Cerco da Lapa, o episódio do Cerco da Lapa. Depois fixou residência próximo à região de Três Barras, região de São Mateus do Sul, né? Trabalhando bastante com erva mate. E a família viveu, muitos filhos viveram aqui, né? Houve também envolvimento da família na Guerra do Contestado, né? Um dos tios de Max Wolff, o coronel Leocádio, morreu durante a invasão do Reduto de Santa Maria, né? No fim da Guerra do Contestado, em 1915. E a mãe, né? A mãe de Max Wolff, ela era da Lapa também, né? Filha do coronel Leocádio, e se casou com o Max Wolff, né? Um austríaco, né? Como tantos imigrantes aqui da presença da nossa cidade, e aí ele veio, né, a nascer e viveu os primeiros anos aqui na nossa cidade. Ele nasceu na residência, né, até o que consta nos registros ali, e poucos dias depois, se não me engano 2 dias depois, já estava sendo registrado aqui, né, em outubro daí sendo feito o batismo ali na igreja do Senhor Bom Jesus. Foi aqui, né, na paróquia do Senhor Bom Jesus da Coluna, que é padroeiro de Rio Negro, que o Max Wolff foi batizado, né, em 15 de outubro de 1911, né, das antigas instalações da igreja do Bom Jesus, né, que ficava aqui junto, na mesma praça, onde os seus pais, né, Max Wolff, a dona Etelvina e, né, os seus padrinhos, né, estiveram presentes naquela cerimônia religiosa. A indústria lá ervateira e até depois o bisavô, né, Max, ele tocava o vapor, tinha um vapor ali, né, ali em Rio Negro. Aí eu acho que as coisas não estavam indo muito bem, né, os negócios não estavam indo muito bem. Eles vieram para Curitiba e aí montaram uma pensão e tentavam sobreviver, né, através da pensão, com o dinheiro da pensão. E, se eu não me engano, a pensão era na Rua Marechal Deodoro, na Marechal Deodoro. E já com cerca de 20 anos,
ele ingressou onde é hoje o VINT-BIB, né? Ingressou para prestar o serviço militar. Depois do serviço militar obrigatório no VINT-BIB, ele passou a compor a Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? O que é hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, quando ele se voluntariou para ir para a guerra, já no início da década de 40 do século passado, ele já tinha uma idade, para a época já um pouco mais avançada, né, seus 30 e poucos anos, e tinha já uma experiência de vida militar, não só pelo seu avô, mas também pelo fato de já ter servido ao Exército e já ter sido também da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o sargento Max Wolff Filho teve uma trajetória muito bonita durante os combates da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Ele era tido pelos seus companheiros como uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tinha uma calma acima da média, principalmente em situação de combate, o que cobra muito do psicológico de quem está ali vivendo aquelas agruras da guerra. Voluntário, né? Ele não foi convocado porque era casado e tinha filho. Quando ele se apresentou, fizeram o exame médico, constataram que ele tinha uma hérnia. Então ele teve que correr, fazer a cirurgia, se enfaixar para viajar. Então não houve tempo assim, vamos dizer, naquela época não é como hoje, você pega um avião, se desloca facilmente, a família toda estava em Curitiba, minha avó, meu avô, meus tios, que ele inclusive da guerra escreveu para a titia Isabel, que era a irmã querida dele, dizendo que se algo acontecesse eu ficaria com ela. Então ele não teve tempo de me deixar lá. Então ele deixou tomando conta de mim, um amigo, com a mulher e a filha, que foi quem ficou no o contato, foi que ficaram encarregados de me visitar no colégio, de sair sábado e domingo e ia para a casa deles. Quer dizer, a partir daquele momento houve uma ruptura muito grande. Eu perdi pai que viajou, perdi casa, perdi cachorro, perdi brinquedos, perdi tudo. Foi como se uma bomba tivesse resolvido, acabou com tudo. Eu não tinha mais referências nenhuma. Ele foi escalado, porque conheciam a sua capacidade, ele foi escalado para resgatar feridos no campo de batalha, tá? E ele o fazia com muito desprendimento. Todos sabiam o nome dele e todos só falaram bem dele. Ele era extremamente humano. Ele gostava dos soldados como se fossem filhos deles. Ele cuidava da tropa dele, então ele era muito companheiro, ele era amigo. Eu sou carioca, nasci aqui no bairro que se chama Laranjeiras e quando o papai faleceu nós estávamos morando na Rua Paraná. Por coincidência, a rua se chamava Paraná, eu nunca esqueci disso. Numa vila, até hoje eu me lembro muito bem da casinha que nós morávamos e foi ali que a última vez ele se despediu de mim. Mas quando se despediu, ele não disse para onde estava indo. Eu acho que ele não queria me traumatizar, seja lá o que for. Foi uma despedida normal, como se ele fosse trabalhar. E aí depois, então, é que as coisas ruins começaram a acontecer. Estava internada no colégio. E aí, quando a minha mãe soube da morte dele, ela marcou uma visita e disse à freira colégio, esse colégio era Santo Zé, nem existe aqui na Tijuca. E ela marcou com a freira de uma visita, porque ela não tinha autorização de me tirar do colégio. Que eles haviam tido um desquite litigioso e ficou resolvido que ela só poderia me visitar. Então ela foi me visitar, só que ela deixou parado um carro do lado de fora do colégio, a freira se afastou e ela me raptou. E aí eu fiquei com ela o tempo todo. No início eu não fui nem a colégio,
Justamente pelo que eu peguei você, para que a minha avó não descobrisse o meu paradeiro. E foi sempre com ela que eu fiquei. Até casar, eu estava morando com a minha mãe. Fiquei 1 ano sem ir para o colégio porque meus avós estavam procurando por mim. Não só porque o papai havia pedido para a irmã tomar conta, quer dizer, ela seria realmente a minha tutora, como eles sabiam o que tinha acontecido e preferiam que eu ficasse com ele. Então, durante 1 ano, meus avós, junto com meu tio, que na época era juiz, estiveram no Rio procurando, colocaram advogado, detetive, uma série de coisas, mas o contato, como a mamãe não recebia, porque se ela tivesse recebendo, ela não recebia porque o corpo dele não foi achado, então durante muitos anos ela ficou sem receber, então eles não tinham um endereço para me procurar. Então, só seria o quê? Nos colégios que eles tentaram, procurando, mas eu não ia ao colégio. Então, foi uma coisa que eu disse para você, coisas ruins começaram a acontecer depois da morte dele. Ele não tinha medo, ele tinha, acho que coragem. Ele era destemido e era companheiro, porque ele sabia que muita gente não podia fazer as coisas que ele fazia. Eles eram heróis mesmo, e eles deram o sangue. Nós temos aqui uma das condecorações por bravura do sargento Máximo Filho, que é uma medalha americana chamada Bronze Star, certo? E nós temos também, principalmente, várias condecorações brasileiras, tá? Destacando aqui a medalha Sangue do Brasil, que ela é ofertada àqueles que se feriram ou pós-morte, para aqueles que perderam suas vidas em combate. Ele tinha uma fé inabalável e ele carregava um escapulário, ele tinha um saquinho de couro pendurado no pescoço, e cada vez que ele ia acompanhar uma tropa, ele colocava o nome, escrevia o nome de todos os soldados daquele pelotão e colocava junto à mente com uma oração. Algo que nos toca bastante, algo que realmente chama a atenção, é as cartas que ele escrevia para sua filha. Então, a dona Hilda, ela nos confiou as cartas que o seu pai, o sargento Máximo Filho, enviava para ela da Itália. Uma das últimas cartas é muito interessante, que ele passa todo o amor que ele sentia por essa menina. Itália, 31 de março de 1945. A minha idolatrada filhinha, beijo-te e abraço, minha adorável belezinha. As saudades são imensas, quanta vontade de escutar tua voz, de sentir os teus carinhos. O Amaral disse que o Dr. Sérgio extraiu um dentinho teu. Doeu muito? E o vira-lata ainda faz muito barulho? Minha belezinha, passei 6 dias em Roma. Recebi a bênção do Papa. Só faltou a sua presença para completar minha satisfação. Tirei esta caricatura para ver como está o teu caraça. Aceite 1001 beijos e abraços do teu caraça, que tanto te adora. Wolf. Tudo isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que não compensa a morte dele. Eu deveria ter no meu lado. Então a gente vive de lembranças boas, as lembranças ruins a gente tenta afastar, porque isso não acrescenta nada ao ser humano. Então é muito melhor a gente viver feliz, agarrada nas lembranças boas. E eu tenho a sorte de ter tido um pai que realmente me supriu de muito carinho e que me deixou, talvez por isso eu talvez seja tão carinhosa assim. Deve ter sido influência dele.